momento que a nossa querida aluna vai ter que se retirar. Daí a gente já deixa a foto pronta, tá? Senhor, meu Deus, amado eterno Pai, deixa eu agradecer por mais esse momento, por mais esse dia, por mais essa aula. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por cada família aqui representada, obrigado pela vida de cada guardião, Senhor, meu Deus. Teu Espírito Santo venha de encontro aos nossos corações e que a sua presença se faça real neste lugar. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que nós desaparecemos e que o Senhor apareça, porque nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, em nome de Jesus. Amém. A lembrancinha da aula de hoje é esse coração aí que vocês têm, a vela e no caso o vidro que vocês trouxeram, que a gente depois vai fazer uma atividade com ele. A florzinha que vocês têm aí e esse potinho de doce é uma lembrancinha das anfitriãs para vocês, tá? O doce? Tá. Meninas, então a gente vai iniciar lá no capítulo 3, na página 42. Conseguiram fazer a leitura? Sim. Sim? 2 semanas, né? Não é possível. Pois é, né? 2 semanas, Quem que não mandou a foto da Pia com a louça? A prof vai pegar, Não estão obedecendo. Eu não conhecia. Agora eu coloquei o Ismael para secar. Agora vai ficar seca todo dia. Gente, eu nunca sequei louça, eu coloco para esconder. Porque não pode pegar bactéria. Sim, mas depois a bactéria está pegando na minha cabeça quando eu vejo aquela bagunça, ela ficou ruim. Pois agora, no princípio do também, vocês já viram que ela repete 30 vezes no capítulo. Linda sem A louça está em todo lugar. Gente, realmente, eu já vi sobre o pano ter muita bactéria, mas assim, a minha sogra, às vezes, ela é muito neurótica. Ela seca uma louça, ela joga o pano pra lá. Mas eu acho que assim, vamos lavar a louça, mas não vamos deixar para amanhã. Tipo, deixa secar enquanto faz outra coisa. É isso que eu estou fazendo. Tem tempo, deixa secar e seca para amanhã. O negócio que ela fala ali é em relação à organização, né? A gente entende isso, não é uma questão da obrigatoriedade de secar, né? Mas vamos lá. Princípio do também. Meninas, esse capítulo fala muito sobre a promessa de Abraão, né? E explicar sobre esse princípio do também. Mas é muito simples de entender quando a gente pega aquelas frases, né? Ou passagens bíblicas que ela traz ao longo do capítulo, em que ela deixa claro que o princípio do também é ir além, é fazer mais do que a gente costumeiramente faz, né? Então, ali no início, ela começa dizendo que o princípio do também edificará seu caráter de modo a torná-lo alguém que faz mais. Então, a atitude de fazer mais desenvolverá a sua fé, a motivará a viver em obediência e criará em você o desejo de ter um relacionamento íntimo com Deus. É demonstrado, então, esse princípio diversas vezes na palavra, né? E sempre diz respeito a caráter, obediência e herança. Então, manifesta-se por meio da atitude e da disposição de olhar para além de nós mesmos e levar em consideração os outros, as necessidades dos outros, né? E aí ela fala que quando somos obedientes à palavra de Deus, experimentamos as bênçãos de Deus conhecidas como herança de Abraão. E aí, ao longo do capítulo, ela vai falar sobre essa herança. Aí ela traz lá na página 43 perguntas para si mesma. E aí 2 perguntas básicas. Sou uma pessoa que faz mais? Sou uma pessoa que faz menos?
fazer mais essa atitude sempre de ir além e fazer coisas para outra pessoa. E a ideia de se questionar, né? Sou uma pessoa que faz menos. É essa ideia que a gente carrega de já fiz o suficiente, também estou cansado, o outro que faça por ele, né? Você procrastinar, deixar para depois. Então, não estende essa ideia da responsabilidade que você tem também diante da sua família. Vocês conseguem responder isso assim de forma tranquila? Todo mundo é uma pessoa que faz mais? Nem sempre. E eu faço mais pelos outros e menos por mim. Não me considero E isso está me amiga. prejudicando muitíssimo, muitíssimo. Eu vejo que eu estou servindo, procurando estar ali. Também não é bom, né? Também não. Não é bom. E ela diferencia ao longo do capítulo ali áreas, né? Então, em relação ao trabalho, em relação à família, até em relação à igreja, né? Se questionarem em relação a isso, não sei se vocês estão acompanhando e respondendo lá aquele caderno que a gente tem, né? Das perguntas, mas esse é um questionamento básico em relação ao princípio também. Entender, de fato, não necessariamente onde a gente está errando, mas aprimorar aquilo que você sabe que pode ser melhorado, né? O princípio também desenvolve a cooperação e a união em família. Todos se beneficiam e os cuidados da casa não ficam só para uma pessoa. Eu acho que é um pouco disso que a Ivete falou agora e que a gente já falou também, a Duda citou. Ela fala durante o livro, né, que entender que nós somos guardiãs não significa que a gente precisa carregar tudo sozinho. A gente aprende que delegar é uma necessidade, né? Aqui nesse capítulo ela vai dizer, por exemplo, quando você for organizar o quarto dos filhos, chame eles para participar também, né? E tornar isso uma atividade divertida. Não é uma coisa fácil, mas, de fato, a gente não tem que fazer tudo sozinho, senão se sobrecarrega. Lá na página 44, ela vai falar da diferença entre instrução e princípio, para daí ela explicar sobre o que é o princípio também. Então, a ideia é bem simples de entender aqui. Instrução é isso de que alguém diz para você como fazer algo passo a passo. A ideia da receita de bolo, né? Você tem uma instrução para seguir. Agora coloca isso, isso e isso, e depois faz isso, isso e aquilo. Essa é a instrução. E aí ela diz que um princípio em contrapartida é uma verdade que lhe dá um motivo e lhe permite raciocinar. Na ideia de instrução, você não pensa sobre o processo. Você só segue o que alguém está te determinando. Quando é um princípio, você precisa pensar sobre isso, refletir sobre aquilo, e aí você colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? E aí ela vai dizer, então, que o princípio do também está relacionado a essa ideia que a gente vê, como ela coloca ali, da lei da semeadura, né? Para você colher, você tem que plantar, mas ninguém diz para você como você vai plantar, qual o passo a passo de plantar. Você sabe o que você precisa fazer, né? E aí, em relação ao princípio também é essa ideia, fazer mais. Então, ela vai explicar lá na página 45. Abraão enviou seu servo para a sua terra natal, e escolheu uma esposa para o seu filho, Isaac. Aí ele vai falar da oração do servo e por último lá como que Rebeca foi escolhida, né? Vocês leram essa parte, todo mundo conhece essa passagem, mas a ideia se buscava alguém que tivesse os mesmos princípios que a família de Abraão, né? E ali na 45 ela vai dizer assim: a herança que ele desejava transmitir em sua linhagem abrangia os seguintes elementos: fé, provisão, prosperidade, obediência e intimidade com Deus. E ao longo desse capítulo, a Debbie repete várias vezes em relação a isso, né? O que a gente busca seguindo o princípio também é isso de estar mais próximo de Deus, de obedecer a palavra, de ser próspero, né? De buscar essa provisão, ter fé. Aí, em relação à oração, foi como o servo orou, pedindo a Deus, até que Rebeca apareceu, e além dela oferecer água para ele, ofereceu para os
fala das características de Rebeca no final da 45. Responsabilidade, serviço, diligência, cortesia, bondade, generosidade, hospitalidade, disposição de terminar o que começou e sujeição à autoridade de sua família. Se a gente for levar em consideração isso aqui, é muito difícil ter todas essas características sempre, né? A gente pode olhar e pensar, uau, médio isso. Dizer que a gente tem todo o tempo é muito difícil, né? E se a gente for pensar no contexto da palavra bíblica mesmo, ela diz, ele fala ali, a oferecer água, mas quanto de água ela precisava retirar do poço, né? Então é um trabalho que muitas mulheres não se sujeitariam. E a gente já... animal, né? Ainda mais para o animal, né? Para o desconhecido. Você pegar água para sua família é uma coisa, né? Você servir um desconhecido é outra coisa. E a gente falou já, e nós ainda vamos falar sobre hospitalidade, tem um capítulo aqui que fala sobre hospitalidade, ela fala muito sobre isso, né? De servir o outro. Quanto é importante a gente servir o outro. Esse princípio de servir para que você, de fato, consiga receber de volta. Não daquela pessoa que você está servindo, mas de Deus, né? O princípio de honra também. Então, lá no início da 46, diz assim: o princípio também é definido pela disposição de fazer mais do que lhe é pedido, como é o caso de Rebeca, né? Essa atitude lhe dá condições de ser sensível às necessidades alheias e disposições não apenas de percorrer uma milha a mais, pois uma milha tem limite, mas de fazer o que for necessário. O princípio também não tem limites. É a postura predominante de um caráter abnegado que considera as necessidades dos outros mais importantes que as suas, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem no dia a dia, né? A parte falou ali, você sempre servir os outros, sempre vendo a necessidade dos outros. Mas espero que seja assim contigo, né? Mas a reflexão que ela faz ao longo do capítulo é que, assim, às vezes você faz na sua casa, mas será que você faz no seu trabalho? Mas será que você faz com seus amigos? Mas será que você faz com desconhecido, né? Então é em todas as áreas que a gente precisa ir além, que não é fácil. Princípio também nos hábitos do trabalho, aí ela dá lá alguns exemplos, o que eu acho melhor, né? Quando terminar o expediente no trabalho, fica um pouco mais também. Isso, né? Todo mundo quer fugir do trabalho. Qual que é? Agora eu não fico depois, eu tenho que pegar meu filho, não sei se ele fica mais Mas aí você pode responder todo mundo que quer depois? Não. Então tem gente que antes do horário já está tentando sair, né? É 10 para 6, só 6 por conta mais do que tem. A Kézia chega antes, sabe? Eu chego bem mais cedo. Mas assim, ó, gente, se você for pensar, né, eu acho difícil quem teve um único ambiente de trabalho. Então tem lugares que a gente gosta mais, tem lugares que a gente gosta menos, tem pessoas que você tem mais afinidade, outras que você tem menos afinidade. Então tem histórias que a gente constrói em determinados ambientes de trabalho, né? Umas são boas, outras são para ser esquecidas ou superadas. Mas fazer além não diz respeito ao outro ou à empresa, diz respeito a você, né? Isso é um princípio. Então, a gente consegue ver, e acho que quando você está em posições diferentes no ambiente de trabalho, também isso é extremamente significativo para aprender algumas coisas, né? Você vê que tem pessoas no trabalho que seguem estritamente aquilo que é solicitado. Se você esperar que faça uma coisa além, é o fim do mundo. E às vezes você vai por isso, não faz parte da minha função. Mesmo que seja para um melhor ambiente, para qualquer coisa que beneficie a todos. Tem gente que não vai fazer, né? E aí isso vai contra isso que a gente está aprendendo aqui. Essa ideia de fazer além, não de ser escravizado em relação ao trabalho, mas de você cooperar de fato, né? Aconteceu isso hoje, a gente comentou. Eu comecei a ajudar os oficiais de justiça a fazer estimação por WhatsApp
De repente, eles acharam que era minha obrigação e que eu tinha que fazer mais, além daquilo. E daí nós estávamos comentando justamente isso. E um dia um oficial veio e me falou, não, porque você não está fazendo muito, porque você tem que fazer mais. Aí eu falei, oficial de justiça é você que ganha, você que... Eu estou só te ajudando, se não está bom de ajudar, parei, meu colega parou, nós paramos, porque nós temos a nossa função, mas nós estávamos tentando ajudá-los. De repente eles acham que é a nossa obrigação. Esse é um grande problema. Isso é. Mas ó, vou dar um exemplo para vocês, a Duda está aqui, ela sabe que ela já foi honrada por isso, mas eu acho que é sempre importante falar. No ano passado, lá na Domingos, a gente teve um período de bastante problemas com pessoas da limpeza. Primeiro tinha uma pessoa que faltava muito e aí foi conversar, tinha uma relação pessoal, envolvia outras coisas, e aí conversava. Aí quando eu comecei a dar advertência, teve um dia que eu dei advertência de manhã, de tarde ela voltou igual. Então assim, ela não estava nem aí, né? E isso impacta no trabalho de todo mundo. E aí saiu, então essa pessoa pediu para sair, entrou uma outra pessoa, permaneceu ali um mês legal, depois não estava mais legal. E aí eu fui descobrir que essa pessoa tinha problema com álcool, fora, nunca tinha nada ali naquele contexto, mas ela faltava de segunda-feira, nunca ia, né? Porque tinha problema no final de semana, sexta de tarde também, partia para casa do namorado, então assim, problemas significativos com falta. Eu nunca pedi para nenhuma das profs, por exemplo, falar assim, serviu lanche, você tem que lavar a louça da sua turma. Não, porque não era a função delas. Mas eu sabia, mesmo não estando lá, que tinha pessoas que eu não precisava pedir que iam fazer. E tinha pessoas que diziam, deixa isso aí que você está fazendo, eu não vou fazer. Né? E o limpar também não era a função delas. Então, teve um período que eu tinha que acordar mais cedo, eu acordava às 5h30, ia pra lá pra limpar, pra daí 7h30, 8 horas para minha casa, uma mãe pegar uma velha pra eu ir pro outro trabalho. Porque eu não podia deixar sem limpar. A Duda foi comigo pra limpar. Não porque eu falei, nossa, meu Deus, como que difícil limpar. Ela só foi lá, levou o Isaac às 6 horas da manhã pra ir limpar lá comigo. Então a gente lavou calçada, limpamos lá dentro. Quando todo mundo chegou, estava pronto. E eu não precisei pedir para ela isso. Ela entendeu a necessidade, né? Então, no final do ano, quando a gente fez a confraternização, todo mundo recebeu uma lembrança. Mas ela e outras duas pessoas que me ajudavam desta outra maneira foram reconhecidas. E claro que eu sempre falo no grupo, cada um tem uma situação dentro da empresa. Não é que existe uma igualdade, porque não existe. Porque cada um também leva o trabalho, o ambiente do trabalho de uma maneira diferente, né? Então, as pessoas conseguem reconhecer isso, né? Espero que a maior parte das empresas consiga reconhecer isso. Então, a gente precisa entender que isso que ela fez é a ideia do princípio também, né? Mesmo que ela não fosse, não foi, né? Porque a mulherada financeiramente por isso. Mas ela estava lá para ajudar, né? Sacrificou o filho dela, para acordar bem mais cedo. E ao mesmo tempo que alguém que estava lá, nem o garfo que ela comeu no lá, que não era função dela. Amanda, mas eu vejo isso muito assim, né? Eu estava contando com ela, faz 16 anos que eu trabalho secretária. Eu fiz minha faculdade, mas ainda continua ali naquela função. Aí eu vejo assim, entra médica nova, secretária nova, meninas novas. E elas pensam que é só sentar e passar consulta e qualquer coisa já responder de qualquer jeito. Então, e é muito além disso. Você amparar a pessoa, né? Ali a pessoa sai com várias coisas, né? Ou vem com vários problemas. E também na pandemia, a senhora que limpava a clínica, ali a nossa Concepção, ela não podia mais vir porque ela estava de risco. E daí um dia a doutora chegou, estava limpando, ela falou, meu Deus, ela falou assim, meu Deus, Patrícia, e ela me elogia muito, tem dia que ela fala, senta aqui, aí eu falo, meu Deus, olha, eu acho que ela te elogiar, porque a paciente tal falou que você chegou ali, você falou, você rachou, mas é da minha natureza isso, eu falo, doutora, eu amo ser, e eu falo muito assim, sobre as coisas que a gente faz aqui, do chamar para servir, e ela fica encantada, e eu gosto, se eu puder fazer, eu vou, sabe, lá vai muita amostra de medicamento.
Tem médico que não gosta. Ela já fala, pega aquele espaço por um Deus. Menina, você tem, sabe? E chega lá, tem vitamina. Então, assim, é sobre isso. Que não esperando que eu vou receber alguma coisa aqui em troca. Mas eu posso dizer uma coisa assim, que o que mais me decepciona nessa parte do serviço, não é eu falo assim, família, lá, minha mãe, meus irmãos e eu, mas assim, família que você serve e nenhum obrigado de fala. Isso tem me magoado bastante, assim, ferido. Que, já que ela tem lá, ei, arruma tal pessoal, às vezes só lembra de você quando precisa. Então eu tenho falado não, Beto, agora eu falo não para algumas coisas, você tem que cortar alguns ciclos, nem que seja a sua família. Então é muito interessante isso também. E vai chocar, né? E vai chocar. Eu vou chocar. Nossa, mas Você sabe. é necessário. Princípio também em sua casa. Aqui ela fala ali dos hábitos do trabalho, da louça. Lá na casa, ela fala da louça de novo, né? E aí ela vai dizer assim, que todo mundo volta para casa depois de um dia de trabalho, cansado, às vezes estressado, as crianças passaram o dia todo na escola, né? Mas aí existem algumas responsabilidades que precisam ser feitas, né? Então alguém tem que preparar alguma coisa para comer, alguém tem que direcionar as crianças, alguém precisa, se tiver uma tarefa, fazer tarefa com a criança, né? Cuidar dos afazeres domésticos. Então não é um sofrimento, não deve ser assim. E talvez um dia ou outro a gente tem que se permitir descansar, né? Não só fazer todos os afazeres necessários ali, mas não dá para só procrastinar, né? Não dá só para deixar para depois. E aí fala assim que servir os outros é um ato de amor e que a gente deve incluir as pessoas naquilo que a gente vai fazer, né? Aí dá vários exemplos aí, desde tomou banho, limpa e seca o box também, como lavar a louça e secar, depois dormir, arrumar a cama. E isso se torna um hábito, né? Quando a gente vai, inclusive, ensinando os nossos filhos, né? Em casa acontece todos os dias. Tá? Olha, O box na minha casa não, mas a pia com certeza, porque eu li um postzinho ontem e mandei pro meu marido, né? Que o homem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele escova o dente, molha o chão e a pia. Fácil. Claro. E, gente, misericórdia. Então, assim, você acabou de limpar, de secar, você vai secar de novo. ó, é interessante que Você você viu algo extraordinário. dirija Isso é a única coisa, né, que eles conseguem. Só pra seu, bagunçar. dirija seu carro, limpe, não deixar várias coisas. Lá em casa eu ainda não limpo o carro, só eu. Meu carro só cabia, gente. Não, porque Princípio do também em seus relacionamentos. Ela vai dizer assim: é fácil ter-se apenas ao essencial e deixar de valorizar as pequenas coisas que tornam a vida especial para todos, né? Então a gente tem filho pequeno, grande, adolescente, tem marido. A ideia é levar em consideração a necessidade de todas as pessoas, né? E levar esses princípios do também para os nossos relacionamentos. Aí ali, eu lembro quando eu fiz o curso, meu Deus do céu, que absurdo. Onde já se viu, vai sentar, você servir um copo de água sobre ele. E quem quiser que busque. Era assim que eu pensava. Então eu faço isso sempre. vocês vão dar muita risada com a outra. É porque isso sempre é uma coisa que me pegava, mas eu já falei pra vocês, eu fui criada para ser uma pessoa independente, se quiser. Minha avó fala até hoje, a gente não pode servir outros se não se for mal acostumado. na mão, A minha mãe falava isso, se a gente, quanto mais a gente se abaixa, mais você mostra a bunda. Então assim, você não deixa ninguém ficar em cima de você. E aí, é sargentão, né? Mas elas não entendiam que é uma troca, né? Que Claro. a gente vai só ser. Minha mãe, assim, claro, se hoje ela estivesse aqui, com certeza ela falaria diferente. Mas quando minha mãe entendeu
aprendeu isso quando ela se separou do meu padrasto. E aí ela se converteu, se separou e aprendeu muita coisa à luz da palavra. Então, o que ela me ensinou acerca do meu casamento, infelizmente não foi o que ela conseguiu fazer no dela. Mas ela me cobrava que eu precisava fazer isso de servir. Só que eu não vi isso na minha casa. Então, para eu mudar o meu pensamento, foi um processo assim de que absurdo, vamos fazer isso. Deixa eu comentar uma coisa para a talvez seja para mim assim. Você já percebeu que as nossas mães, você vai se casar, ninguém fala assim, olha, você vai se casar, aí você tem uma casa para sobre, você tem as suas obrigações. Daí ela, como mulher, muita separação, muita, né? Até outras coisas que é o dever da mulher, né? Sim. Em casa, você tem o corpo perfeito, teu esposo, ela te põe nessa área aí. Aí, ninguém fala, aqui, minha mãe nunca falou pra mim, você vai casar, eu sei que você casou com essa mulher, mas você vai casar e você vai ter cuidar da sua casa também, né? E ela disse que teve vários momentos em que ela falou, nossa, a casamento vai acabar, porque eu não sei como fazer isso, se perdeu, né? E como é importante, né, a gente falar sobre isso. Vai ter uma outra aula que a gente vai falar também sobre mais que isso que a Duda falou, aquelas aulas aqui, né? Porque pra mim era isso aqui, isso é muito difícil de admitir algumas coisas, mas até dessa questão que a Paty falou, né, do pertencer, e a gente vê lá em Provérbios, né, e dos livros que pra mim foi bem divisor de águas assim na minha vida, que é da Bruna, que foi minha mentora da experiência, fala sobre a lamparina não se apagar. E eu pensava, que absurdo. Quando eu fiz o curso, eu tinha a Amabelle com 2 anos. Eu dizia, paz, que eu vou ficar servindo meu marido de madrugada, depois a gente entende que faz né? Mas ela tudo isso é fruto do feminismo que veio para acabar com a mentalidade da mulher. Aí distorceu, porque, gente, a coisa mais gostosa é a gente ser feminina. Fazer aquilo que é feminino, deixar o homem fazer aquilo que é de coisa de macho fazer. Porque os homens hoje estão ficando afeminados também. E o duro que a gente acaba fazendo coisa dos homens. Isso, ele tira a masculinidade dele. Aí Tipo- é gostoso ser feminina. Aí as mulheres vêm e falam assim que não, temos que agir com igualdade. Lutar por direitos iguais. Não, trocar uma lâmpada da minha igualdade nem. Por exemplo, eu, assim, de vez em quando conheço alguma pessoa que me convida para jantar. Eu não sei jantar com a pessoa e não pagar metade da conta. Por quê? Porque a minha vida inteira eu sustentei casa. A minha vida inteira eu paguei conta. Hoje, quando uma pessoa chega para mim e fala, não, eu vou pagar a conta, eu me sinto mal. Porque eu não fui acostumada a receber esse mimo de ninguém. Não fui. Vai precisar acostumar, porque eles têm que fazer esse papel. E eu vejo muito isso, que o homem ele tem que fazer o papel de homem, que é não conquistar uma mulher, Eu acho que eu vou colocar isso. pagar conta. Ser provedor. Eu já te falei. A minha filha, vocês começam a passar tudo o contato de vocês, que agora nós gravamos as aulas, vai mandar tudo para os esposos agora. A minha filha de 12 anos, um dia ela veio me perguntar, mãe, vai fazer 12 anos, quando a gente for sair e tal, começar a sair, né, porque ela não tem namorado, nada ainda e tal, a gente tem que dividir a conta? Eu falei, jamais, você não deixa de dividir a conta. Eu sempre falo pra ela, você não aceite nada além daquilo que o seu pai era comigo. Tem que ser melhor, tem que ser a mais do que aquilo ali, tem que ser mais, como que fala isso? Uma palavra. Cortejar ela mais do que ele fazia. Eu falei, nunca aceite menos do que eu recebia. Porque elas, né, na escola, elas eram escutar, ouvir as minhas amigas falar que é assim, que hoje em dia é normal. E a gente tem que realmente ensinar que não, que, né, voltar ao homem ser, né, cortejar, menino e tal. Então a gente tem que continuar ensinando isso, porque senão elas vão aprender realmente essa parte do feminismo. E as mães de meninos têm uma tarefa árdua Também, né? Que não é só dizer, né? Ai, não aceite.
E a gente tem que ter quem ofereça, né? Infelizmente, no mercado tem poucos, né? É raro. É o que eu e a Alice estava conversando, né? Sobre. Eu sou mãe de 2 meninos. Então eu tento ensinar para eles. Eu sempre falo bem assim para eles: a partir do momento que casou a esposa, ela tá em primeiro lugar, não eu. Aí o Vitor tá namorando já, não tem idade para namorar, mas tá namorando. Aí eu sempre falo pra ele: você é o homem. Aí esse dia a gente foi no Paraguai, ela foi junto dela, olhando as coisinhas lá, eu falei assim: pode pegar, porque ele vai pagar pra você. Aí ele pegou, ela pegou um batom, aí depois ela pegou um ursinho e ele pagou. Aí ele aprendeu, porque esse dia a gente também foi na feira, ele comprou uma roupa pra ela, esse dia eles foram no shopping, ele comprou um presente pra ela. Então eu falei assim: eu tô indo no caminho certo. E o meu mais pequeno também, ele sempre falava: mãe, eu tenho que trabalhar bastante pra comprar bastante blusinha e joia pra minha mulher. Então vamos lá. O princípio do também, esse é um modo de falar. Ali ela vai falar conversas de desafios de dispositivos eletrônicos. Ela já citou isso aqui em outro momento, né? Ela traz aqui o nome de uma autora que estuda sobre isso. E ela vai dizer assim, que com frequência nós somos silenciados pelas tecnologias. Então, a ideia é deixar o celular em outro ambiente para que você realmente consiga conversar. Nada disso de estar na mesma casa, mandar mensagem, mesmo que o filho seja adolescente, né? Que há um distanciamento quando você perde bastante tempo usando o celular, ao invés de estar brincando, interagindo, conversando, perguntando. Então, a gente sabe quanto isso influencia, né? Às vezes a gente sai para fazer alguma coisa, não é nem necessariamente em família, você pode ver uma mesa de amigos. Então tá todo mundo sentado e cada um no seu celular, né? E quanto isso é difícil. Eu sempre falo com os pais dos meus pacientes, crianças mesmo, a gente não tem como tirar essa tecnologia da nossa vida, a gente depende do celular. Meu irmão hoje tem 25 anos, mas ele cresceu com isso, então parece que o celular é a extensão dele, né? Faz parte do corpo dele. Atender adolescente hoje na clínica é muito difícil, porque eles estão falando, daqui a pouco eles já olham para eles, tem uma notificação, qualquer coisa assim, é tão automático, né? E aí deixa de ter essa habilidade social de conversar, de direcionar, de questionar, né? Então ela fala que usar o princípio do também significa você estar no meio de pessoas, de você puxar o assunto, de você ser esse meio campo ali para iniciar uma conversação. Ali na página 49 ela fala: acrescente graça às suas conversas. E aqui ela dá o exemplo da neta dela, né? A neta dela fazia uma aula de teatro numa instituição, depois mudou para outra, e aí quando ela foi questionada de como era, ela disse: é legal porque eu não conheço ninguém, as pessoas não falam, então eu tenho essa iniciativa. E a partir do momento que você tem iniciativa para uma conversa, você ganha mais do que o outro que está ali só como espectador, né? E claro, não é difícil no sentido de que a gente é capaz de fazer isso, mas não é um processo que todo mundo consegue fazer com facilidade, né? Então, vamos lá para a página 50. Confronte seus obstáculos. É importante confrontar os obstáculos que impedem de servir outros e de adotar o princípio também. O princípio também é o oposto de ser preguiçosa. Consiste em desenvolver uma ética de trabalho positivo em tudo que você faz. A Bíblia usa o termo preguiçoso. Ser preguiçoso é ser vagaroso, adiar e procrastinar. Então, confronte qualquer atitude ou ação preguiçosa em sua vida que possa estar obstruindo a sua bênção. Aí, vai trazer lá na 51 passagens bíblicas que falam sobre esse ser preguiçoso, né? Às vezes, é muito pesado a gente usar essa palavra, né? Mas se a gente pensar em procrastinar, é uma coisa que a maior parte das pessoas fazem, né? Então, de repente, eu gosto muito de fazer serviço de casa. No serviço de casa eu não procrastino, mas no trabalho eu deixo para amanhã fazer o dever perfeito, né?
eu tenho que, sei lá, arrumar guarda-roupa. Por exemplo, meu marido, ele não gosta de bagunça. Ele não gosta de bagunça ali na cozinha e na sala, que é onde ele tá vendo. Aí ele tira e vai lá no quarto pra ele estar organizado. Porque ele não vai ver, né? E aí você fala pra ele, ó, tem que guardar dentro do guarda-roupa. É o combo. Aí você fala, meu Deus, mas por que não abre já põe ali? Aí você abrir outras discussões, né? Aí onde eu falei pra ele que eu não gostava de gente preguiçosa. Meu Deus. Se ofendeu. Se acha super ofendido, porque ele já faz, né? Mas eu digo pra ele, não é que você não tá fazendo, mas é que você não faz isso certo, pra mim é a mesma coisa. Não arrumou a bagunça, só mudou a bagunça de lugar. Ah, tira a Mabelle, manda o casaco agora que tá frio, né? Ele tira o casaco de dentro da bolsa, mas ele deixa lá no sofá. Aí a hora que ele se incomoda, ele leva lá no quarto, mas aí lá ele deixa em qualquer lugar, não vai dentro do guarda-roupa, né? Então é a mesma coisa. Calçado, gente. E sempre tenham em mente que procrastinar no mundo espiritual é você reclamar 2 vezes. Então, o peso espiritual que você tem é muito grande. Cada vez que você reclama, no mundo espiritual você está reclamando 2 vezes. Então, o que nos leva a refletir o quanto eu estou agradecendo, né? Lá na página 52 tem lá, adote a diligência. Gente, para todo mundo sabe o significado dessa palavra, para mim ser diligente é assim, um super elogio. Eu escrevi para as meninas que a gente fez uma janta lá de confraternização dos professores, e eu sei que para uma pessoa da equipe, eu escrevi que ela é diligente. Se eu for falar dessa pessoa, eu tenho uma série de coisas para contar para ela melhorar, mas ela é diligente, e isso para mim faz muita diferença. A pessoa que consegue enxergar o que precisa ser feito, sem você estar mandando o tempo todo, sem você precisar pontuar 30 vezes, que vê a necessidade do outro, que faz com excelência e rapidez, né? Então, é não deixar de fato para depois. Então, ser diligente, ela traz ali o oposto da preguiça, né? É ser diligente. E a gente precisa disso na nossa casa, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, isso faz muita diferença. Assuma responsabilidades por seu espaço pessoal. Então aqui, ao assumir o propósito de melhorar seus hábitos, você começa a estabelecer um legado de Abraão para a sua família. Um legado de fé, provisão, prosperidade, obediência e intimidade com Deus. Então a gente não precisa dizer que é necessário trazer isso para a nossa vida pessoal, né? Então é uma mudança de comportamento. Aí ela vai falar, nosso legado seja exemplo. Em relação ao nosso legado, ela vai contar a história de que a avó dela, a bisavó dela, né, ensinou a avó dela que não era uma pessoa temente a Deus. Inclusive, no final desse capítulo, ela vai dizer assim, mesmo que você seja a primeira pessoa que serve a Deus na sua família, né, faça isso e mostre isso, dê exemplo disso que você está fazendo, né. Mas a ideia é assim, de você aprender com alguém. Deixar um legado não é deixar necessariamente uma herança, né? É deixar o aprendizado que não vai ser esquecido. Então ela fala que quando ela se casou, ela queria que o lar dela fosse um lar como ela recebeu dos pais dela, né? Um lugar de amor e paz. E aí você automaticamente tenta reproduzir isso também. Foi o que a mãe dela recebeu dos avós, o que a avó dela recebeu dos bisavós e como ela passou para a filha dela também, né? Lá na página 54, ela vai dizer que muitas pessoas, ali no início, né? Muitas pessoas perguntam como que eles conseguem reproduzir esse legado, como eles conseguem vivenciar esse ambiente de amor e paz constantemente, né? E de fato, não é uma coisa simples, mas não é impossível. Ela responde lá, na primeira linha da 54, somos autênticos em nossa busca por amar e conhecer a Deus e
por viver não apenas sabendo o que a Bíblia diz, mas colocando esse conhecimento em prática. E aí depois ela relaciona com o princípio do também, né? Ela traz ali uma passagem de Efésios que fala muito sobre evitar linguajar sujo, insultante, palavras que sejam de maldição, não de bênção, né? Como isso faz diferença. Eu lembro que na minha família, assim, a gente nunca teve hábito de falar palavrão, mas às vezes tem alguns comportamentos que também ferem o outro e a gente precisa ter controle sobre isso, né? Coisas simples, assim, por um período eu tenho uma prima que pra mim foi criada como irmã e ela morou na nossa casa. Mas ela era de dizer assim, tipo, ai, essa blusa tá horrível pra você. Qual a função disso? Isso é uma coisa que eu não faço e qualquer pessoa pode perguntar por mim, o que você acha dessa roupa? Se eu vou na loja escolher junto, eu não vou dizer. Porque eu entendo que se a pessoa já colocou aquela roupa lá, se ela já comprou, se ela quer comprar, se ela experimentou, tem muitas formas da gente falar. A psicologia diz que a nossa comunicação a gente aprende a ser assertivo. Então tem como eu dizer, por exemplo, tem uma blusa branca sua que eu acho que é legal. Se ela conseguir entender o que eu estou dizendo, já é satisfatório. Então a gente não precisa usar o linguajar que vai ofender o outro, né? E isso é para todas as coisas também. Eleve seus padrões. Aí ela vai dizer, somos muito cuidadosos com aquilo que dizemos e com o modo como dizemos na situação que estamos vivenciando. Que é isso que a gente estava falando. Oferecemos graça a outros quando estão errados e não desejamos que as nossas reações entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então, é isso que a gente deve buscar, né? Não há justificativa para a desobediência. Quando você errar, humilhe-se diante dos seus filhos, diante do marido, diga que você errou, peça desculpa, dirija a situação para que seja diferente, né? E aí vai falar sobre aquilo de que a gente não pode dirigir a palavra, principalmente aos nossos filhos. Ela coloca ali, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente ensina por exemplo, né? Não é falando uma coisa que o outro vai aprender. Então, como é importante a gente aprender e ensinar pelo exemplo, né? E aí o passo adiante é bem isso, da gente ser exemplo e ensinar através de exemplos. E por último, lá no final, ela dá alguns passos práticos e ela diz lá o que eu comentei antes, mesmo que você seja a primeira geração de crentes em Jesus Cristo, pode começar um novo legado para as gerações seguintes da sua família. Esse legado também é uma promessa para você se praticar esse princípio. E aí ela vai falar, cria um novo futuro, se você tem planejamentos, incluindo o princípio do também, né, na sua vida, fale para alguém, divida com alguém, comente com alguém, para que essa pessoa constantemente possa te cobrar, porque você de fato coloque isso em prática, né? E quando você falhar, pensar no amanhã e não sofrer pelo hoje, né? Que a gente é humano e a gente tem momentos de fraqueza, de vulnerabilidade, é importante a gente qualificar isso também, mas não pode errar todo dia, né? Certo? Então a Leila vai falar agora sobre o princípio de usar o que você tem. Então, na página 58, princípio de usar o que você tem. Você foi fiel à administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Essa passagem das Escrituras se tornou real para mim quando eu tinha 20 e poucos anos e era jovem, esposa e mãe. Ela mudou meu modo de pensar e serviu de paradigma de vida. Hilário e eu estávamos começando nossa primeira igreja. A congregação era pequena e nossa visão era grandiosa. Embora fosse uma cidade pequena, acreditávamos que poderíamos alcançar todos os seus habitantes com as novas empolgantes de que Jesus era a resposta para os jovens
VIPs em busca de amor e paz. No início, eu ia ao supermercado com uma calculadora na mão, para me certificar de que ficaria dentro do orçamento. Ali ela fala um pouquinho sobre o início, né? Desde quando ela começou ali na igreja. E eu vi uma pregação da Joana que ela fala, né, que hoje em dia a gente vai com os filhos no mercado e às vezes até pode comprar ali, eu quero uma balinha, outra balinha e tal, umas 3, 4 balinhas. Mas que realmente a gente tem que falar, ó, escolhe uma ou outra, ou eu deixo pegar 2. Porque quando a gente era mais nova, né, eu acredito que a maioria passou por isso, né, que os pais às vezes não tinham tantas condições. Até essa semana eu estava falando com a minha mãe. Hoje em dia o tempo também está tão escasso assim como as outras coisas, que antigamente a gente chegava em casa às 6 horas da tarde e assistia a novela das 7, das 8, das 9. Parece que o tempo era enorme, né? Você tinha tempo para fazer tanta coisa. Hoje em dia não. Você chega que tem compromisso com uma criança, tem compromisso com outra. Ou você tem, igual nós temos a mentoria aqui, né? Então o tempo passa muito rápido, né? Assim ela fala aqui, né? A gente tem, ela ia no supermercado com a calculadora para contar e ver se dava para levar tudo, né? Aqui ela deixa 3 elementos. O princípio de usar o que você tem abrange 3 elementos. Ela vai falar um pouco ali à frente sobre fidelidade, administração e consequência. Os valores do reino de Deus não dizem respeito a quanto você tem ou não tem. O Senhor deseja que você se esforce ao máximo para aproveitar da melhor maneira aquilo que tem. Jesus ensina e recompensa por ele, a recompensa por ele oferecida a cada um de nós e escolhe colocar essas verdades em prática. Eu entendo que ela fala muito assim, que Deus, Jesus, né, ele quer nos dar o melhor, né? Mas a gente não tem que ficar esperando aqui desse mundo ter ali as riquezas, para ser uma pessoa. Não quer dizer que não possa, a gente pode ser rico, sim, mas a gente tem que buscar em Deus o reino do céu, né? Não ficar olhando aqui as pessoas, porque fulano é rico, se fulano não, às vezes aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Então a gente vai falar sobre o primeiro elemento, que é a fidelidade. A fidelidade é verdadeiramente determinada por sua atitude. Voltemos à história. Ela vai falar um pouco sobre aquela história dos 3 servos, né, que ele deu. Talentos, deu os talentos para ele, né? O servo fiel não usou o que tinha, não administrou os recursos que recebeu e deixou de abençoar outros com o que lhe foi confiado. Quando o Senhor voltou e pediu que os 3 servos lhe prestassem contas, o que tinha enterrado o talento, em vez de usá-lo com sabedoria, reagiu de modo defensivo. Em sua amargura, tornou-se irracional em relação àquele que havia provido para ele e culpou o Senhor por sua improdutividade e infelicidade. Aqui em Mateus 25, 24 fala: por último, o servo que havia recebido o talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O plano do Senhor não consiste em tirar dos ricos e dar aos pobres. O reino de Deus não é socialista. Deus tem recursos de sobra, o Senhor tira dos infiéis e dá aos fiéis, de modo que tenham bastante para distribuir aos pobres fiéis. Seja você rico ou pobre, o princípio é o mesmo. Seja fiel com o que você tem. A gente tem que sempre, né, ser fiel com aquilo que Deus nos confiou. Tanto aquele que tem muito, aquele que tem pouco. A gente fala aqui não em valor, né? Não em bens. A gente fala de valores pessoais, né? A gente poder ajudar uma pessoa, igual a Ana tinha falado antes. Não pensando também, eu vou receber do outro, do próximo.
próximo, mas que a gente vai receber em Deus. Na verdade, a gente já recebeu, né? Uma grande parte. A fidelidade maximiza o potencial. A preguiça minimiza o potencial. Você é chamado, acima de tudo, a aproveitar ao máximo o seu potencial em todos os aspectos da vida. Vemos claramente esses dois tipos de atitude no relato em Mateus. 2 homens são gratos pelo que o Senhor lhe confiou. Um homem é ingrato. A gratidão gera motivação e a motivação resulta em multiplicação. Seja você rica ou pobre, o princípio é o mesmo. Seja fiel com o que tem. Lá na página 62, ela vai falar um pouco sobre, então, o segundo elemento, né? Que é a administração. O sentido da administração que temos em mente aqui é um pouco diferente de seu uso geral. Estamos falando de uma ética que abrange planejamento e gerenciamento responsável de recursos. Os conceitos de administração podem ser aplicados ao meio ambiente e à natureza, à economia, à saúde, a bens, à informação, tecnologia, etc. Aqui ela vai dizer mais um pouco, né, no começo que ela tinha um pouco, certo dia eu olhei ao redor e me perguntei, se isso é tudo que Deus me confiou, vou aproveitá-lo ao máximo. Sem dúvidas, desejava contribuir para o reino de Deus e não queria que o Senhor removesse o que me havia confiado e entregasse minha oportunidade para outra pessoa. Para dizer a verdade, queria mais e, portanto, resolvi aproveitar da melhor maneira possível minha quantia pequena, na esperança de que Deus me confiaria ainda mais, e foi o que Ele fez. Então aqui ela fala também que a gente deve sempre aproveitar, fazer da melhor forma possível, né? Administrar aquela parte pequena ali, vamos dizer, a família que Deus nos deu, né? Que é o esposo, os filhos, a casa. A pessoa vai dizer, eu não tenho casa. O lugar onde você mora, o seu lar, saber administrar, né? Tratar com amor, igual a Ana tinha falado, a gente servir o nosso esposo, os nossos filhos. Essa é a parte da administração que Deus deixou pra gente, né? Hoje não uma empresa grande, mas começa de casa, do lar mesmo, dos seus filhos, né? Porque até os filhos também, cada fase tem vai exigir da gente, né? Uma forma de administrar diferente, né? O pequenininho tem umas coisas que precisa aprender, o adolescente outras, e assim vai seguir. Boas administradoras cuidam do que tem. Daí aqui ela vai falar também sobre o cuidado com a casa, né? Ela fala muito também com aquele cuidado assim, vou dar um exemplo na parte de financeiro, então. Aquela mulher que às vezes não trabalha, ela só fica em casa, mas ela tem uma função enorme para administrar, porque vai administrar os filhos, o esposo, né? Tanto também o dinheiro que entra ali também exige aquela administração para poder conseguir suprir tudo, né? Porque se só o esposo trabalha, se torna um pouco mais difícil também. Então aqui ela fala também da organização da casa, né? Para administrar isso, sobre o passo que você faz quando alguma coisa estiver quebrada, né? Para a gente estar sempre, em vez de trocar, sempre arrumar, né? Aqui eu deixei uma frasezinha que achei bem interessante: pessoas generosas nunca terão falta de pão. Né? A generosidade, ela leva a gente ali muito além, né? A gente ser generoso no trabalho, em casa, na rua. Eu falo às vezes para minha filha, às vezes ela vai lá na loja e ela vê alguém chega vendendo alguma coisa para comer, ou ela fala, mãe, você não vai comprar? Quando eu sinto, eu compro. Claro, a vontade da gente é sempre ajudar, é sempre estar, né? Mas é que eu preciso e tal, comprar uma rica, uma coisa ou outra. É sempre ajudar. Mas eu falo para ela assim, filha, se a mãe for contar tudo que eles passam aqui, vai chegar no fim do dia ou no fim do mês, você vai ver que foi uma quantia enorme. Então você não consegue, né, fazer isso todo dia. Lá
ela deixa também, ó, bons administradores economizam, bons administradores contribuem em sua igreja. A Joana também fala muito sobre isso, a gente contribuir no trabalho da igreja, os dízimos, ofertas, servir, né? Sempre quando tem algum evento, alguma coisa, às vezes se sentir no coração de servir com o seu próprio trabalho, ou com o que você tem em casa, ou às vezes uma doação, né? Sempre está ajudando ali para poder estar mantendo aquele ministério também. Por terceiro, ali o elemento é consequência. A história dos talentos mostra que nosso Senhor nos dará responsabilidades de acordo com a nossa aptidão, de acordo com o nosso dom, né? Cada um tem um dom, né? E daí Deus nos dá essas responsabilidades de acordo com os nossos dons. Muito bem. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Para aquele que foi irresponsável, as consequências foram graves. Além de o Senhor tirar dele os talentos, entregue ao que havia demonstrado responsabilidade. O servo foi lançado. Segue lá na página 66. O servo foi lançado para fora da escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, que representam tormentos e infidelidade. Alegria do Senhor. Multiplicação, produtividade e realização são as recompensas de cuidar com gratidão dos seus recursos e compartilhá-las com os outros. Não se pode governar algo de que se não cuidou fielmente. O princípio é definido de modo claro pelo Senhor na parábola. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Aqui tem mais uns passos práticos, uma vida de tristeza. Se você for ingrato, queixar-se do que falta e acumular o que tem, não desfrutará alegria, produtividade ou realização. Seus relacionamentos serão tensos, sua infidelidade continuará e sua frustração e carência aumentarão. O resultado inevitável será a perda do que você tem, bem como a tristeza de ver suas coisas irem para outros que as receberão com alegria e as usarão com um coração grato. Mesmo que já tenha mais que você, foi o que aconteceu com o servo infiel, que enterrou o dinheiro e ele confiado por seu senhor. A escolha é sua. O que você fará com o que tem? Meninas, então assim, o que esse capítulo traz para vocês? Não é só usar o que tem na questão material. A gente tem muito o costume de ansiar por algo, de querer algo que talvez a gente já tem. É pecado? Não é. Porque a gente precisa ansiar pelo melhor. Nós somos filhas do dono do ouro e da prata. Mas, por exemplo, eu queria uma casa assim, assim, assado, mas eu cuido da casa que eu tenho. Eu honro com o que eu tenho, eu honro com pouco, para eu poder chegar sobre muito. Então, no princípio, também, ele não é, de usar o que você tem, não é só no fato material ali, de decoração, é nesse sentido. Então, que a gente sempre possa ser grata pelo que a gente tem, que nem ansiar por um carro melhor. Mas eu estou cuidando do carro que eu tenho. Então a gente precisa sempre pensar por esses dois lados. Agora, Só uma coisa, falou de carro, eu lembrei de uma coisa também. Muitos também, eu quero ter tal coisa, né? E quando chega a ter, nem agradece aquilo que conseguiu já e já está pensando lá no outro. Mas agora eu já quero, daqui tantos anos eu já quero ter tal coisa. Então, a lei do princípio também junta muito com a gratidão, né? A gente sempre ser grato naquilo que a gente recebeu, né? Que nem ela fala aqui, ser grato ali no pouco, naquilo que Deus te deu, para você poder entregar aquele muito, né? Porque nós, ser humano, é sempre assim, a gente tem uma coisa e está ansiando outra, é natural, mas a
agradecer sempre pelo que a gente já conquistou, porque eu tenho certeza que todos nós vai ter uma coisa ali que já foi um sonho um dia e hoje a gente tem, né? Então sempre ter a gratidão, que é importante. Ontem também eu vi um vídeo que falava sobre a gente sempre pedir para Deus, às vezes ficar por tempo orando e pedindo para Ele uma certa coisa, e quando a gente consegue essa conquista, qual que é a nossa forma de comemorar? A maioria das pessoas comemora fazendo uma festa com bebida, comida e coisa arada. Mas se lembra de agradecer a Deus por aquilo que ela pediu e Deus concedeu a ela? Então a gente tem que pensar muito. Eu digo com experiência do lar. A Ana usa muito essa frase, é um divisor de águas por isso, porque a gente passa a ver algumas coisas de forma diferente. Porque talvez lá na frente vocês vão se pegar pensando em algo, querendo talvez algo, e lembrar da aula de hoje. Então, é algo assim que talvez vocês não vão praticar amanhã, ou mês que vem, ou semana que vem, talvez no próximo ano. A gente não sabe, né? Mas o aprendizado da gente ninguém tira, o que a gente aprende é nosso. Então, o conhecimento, ele sempre é bem-vindo, né? Agora, lá na página 196, decoração. Um valor de beleza. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Recompense por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Faça você mesma. Para obter o diploma de decoração é preciso fazer 4 anos de faculdade, como qualquer outra faculdade, né? Geralmente no mínimo 4 anos. Mas também fazer decoração é uma forma de arte. Algumas pessoas nascem com esse dom e têm esse dom. Eu, particularmente, tenho esse dom. Não considero de ter esse dom porque trabalhei com decoração de festa. Então, assim, mas a gente não precisa, a gente não nasce sabendo. Que nem a Patrícia nasceu com o dom do canto. Eu não sei cantar, mas ela sabe isso, é dela. Sei na decoração. Quando elas vão fazer essa coisa. Mas assim, a diferença entre o cantar e a decoração é que a decoração eu posso buscar aprender a fazer aquilo ali. Agora cantar é um dom, não adianta. Quem sabe, sabe, quem não sabe, escuta, buscar no lugar isso. Exatamente. Qualquer um pode montar uma casa belamente decorada se tiver condições de contratar um decorador. No entanto, contratar um profissional nem sempre é a garantia de uma casa confortável e maravilhosa. Por quê? Quem conhece o coração da sua casa é você. Então a pessoa ela vai vir de fora, ela vai dar um toque arquiteto, mas não vai estar do teu jeito. Por mais que você escolha a decoração, você escolha as cores, você se baseie em algo que vocês gostem, dentro da casa de vocês tem que ter o toque de vocês. Porque é vocês que estão lá todos os dias. Vocês que conhecem cada canto da casa, conhecem os filhos, o esposo. Então, assim, aquilo que estava a dizer, não é proibido contratar, jamais. Mas nunca se esqueça de fazer o seu toque, de dar o seu toque, porque isso faz muita diferença. Eu tenho uma dificuldade muito grande mesmo, quando o assunto é decoração, porque as pessoas fazem eu vou lá e mesmo, de novo, bem quietinho. Eu acho que a Beth percebeu isso hoje. Eu devia poder tanto. Mas assim, não é uma crítica, é porque isso está em mim, né? Não é uma crítica, jamais. Gente, eu e a Duda rimos muito domingo, porque nós arrumamos a mesa da ceia e ela colocava uma fruta assim, e eu ia e fazia assim. Aí ela ia, virava assim, aí eu olhava para a cara dela e passava e virava assim de novo. E a Duda, Mas deixa deu eu tudo te dizer, certo. ela é perfeccionista, já falei isso pra ela. Não é só em decoração, as lembrancinhas que tem aqui na igreja. Cadê a Duda? Tá lá no gabinete. Deixa aqui, ela faz tudo, ela corta. Olha, não pode ser. E eu Você preciso lembra, dizer para vocês que esse é um dom que eu herdei da minha mãe. Porque ela é assim. Essa florzinha aí que vocês comeram aí de salão foi ela que fez, tá?
E assim, eu tenho também uma dificuldade em distribuir funções nesse sentido. Que nem quando é encontro com Deus, eu tenho que fazer essas coisas aqui, ó. Deus agora me enviou a Leila, que nela eu confio, eu sei que eu posso mandar ela fazer, que vai dar certo. É porque ela também é perfeccionista. Amiga, Mas, gente, eu já chorei tanto. Esse encontro com Deus é 70, 80, até 100 canções. A gente já chegou a fazer vários. Vocês vão. Exatamente, são vários. Mas são tipo 70 de um modelo. Aí você dá para a pessoa fazer. Quando ela te devolve. Gente, teve um encontro com Deus que eu ia aquecer aqui 4 horas da manhã e fazendo lembrancinha. A Cat, ela não tem o dom de lidar com a arte, de imprimir essas coisas, né? Mas que nem EVA, essas coisas, ela tem o dom. Então agora o trio de encontro com Deus é entender. Mas assim, é porque não adianta. Tem coisas que é só a gente mesmo, né? Realmente, a gente reconhecer que a gente não tem dom para aquilo é algo a se elogiar. Não é uma vergonha. É por você pega amor pela coisa, não adianta. Por exemplo, tem gente que gosta de tapete em casa, mas tem gente que já não gosta. Tá tudo bem, não tem problema. Eu não gosto de tapete, né? Toda criatividade é inspirada por criatividade. Portanto, é interessante aprender com outras pessoas criativas. Não se atenha de copiar o que os outros fizeram. Use o que você tem. A restauração da dignidade do seu lar exige que você melhore a aparência da casa. A decoração da sua casa deve ser sempre envolvente. Do contrário, não demorará para perder a graça. Ô, Dudu, deixa eu te comentar um negócio. A minha mãe, ela estava em chamada de vídeo, e meu pai, pra que esse monte de travesseiro na cama? Eu falei, o que que tá falando, mãe? É que ela colocou os travesseiros no cama almofada, decorou a cama. Aí meu pai, pra que esse monte de travesseiro? Eu falei, pai, é pra ficar bonito. Vai dormir, joga no chão, outro dia coloca de novo. Não só faz, tem que jogar no chão. Não adianta, tem pessoas que vão gostar, tem outros que vão ver, vão me chamar de coisa. Gente, por exemplo, a minha avó, tá certo que ela mora sozinha, né? Mas a minha avó só tem forma de cama branca. Pra mim, sabe? Ela é doida. Mas assim, Que mora sozinha, ela tem criança, gosta. mas lá, né? Mas é forma de cama branca, toalha branca, é colcha Eu branca. gosto. Então, assim, Eu gosto. realmente a gente olhando é algo que é convidativo, porque fica neutro, fica sereno, né? Mas assim, eu tenho uma colcha branca, mas eu não uso ela. É um ousado pela praia. Exato. Ainda mais com esse moço mecânico, né? Ele fica carinhado com você. Mas você tem que ver a vantagem no branco. O branco, por exemplo, toalha branca. Às vezes você não tira toda a maquiagem e vai limpar, você joga numa água com boa, Rapidão, já lavou. já limpou. Você vai colocar uma toalha colorida numa que boa? Nossa, eu não lembro mesmo. Você já joga em gel e frutinho. Isso aí. Criatura, mas a minha bênção gosta de deitar de meio-dia. Aí deixa eu te falar, ele é torneiro mecânico. Não vai tomar banho pra dormir, né? Não, eu estendo um outro Isso, deitador. porque senão ele deita no cobre leito e ele fica parecendo santo sudário, assim, porque fica desenhado, né? Mas você sabe que, agora compartilhando aqui com vocês, eu até falei com ele que a próxima consulta dele eu quero ir junto com ele, não sei até que especialista que eu vou ter que ir com ele, porque assim, depois que ele toma banho, o local onde ele dorme fica mais escuro e costuma manchar os lençóis. Eu não sei se é o suor, então eu não sei. Porque o não corpo sei. ele libera gordura, né? Então, porque ele tem problema no fígado, né? Ele tem a ferratina dele é muito alta, ele tem problema no fígado.
Então, assim, eu não sei se pode ser isso. Mas é assim, eu falei pra ele, eu tô com 2 jogos de lençol novo que ele puxou. Deixa só pra eles, tá? Eu falei, meu Deus. Agora, lá na página 197, o primeiro passo para melhorar a aparência da sua casa é percorrer os cômodos e avaliar os itens que você tem. O ideal é usar ao máximo aquilo que você já tem antes de comprar coisas novas. Então, vocês não precisam sair igual uma doida, fazendo dívida, porque Deus não vai gostar disso. Não tem aplicativo da Shopee, nem mais 15, 20, essas coisas não. Mas assim, ó, primeiro avaliem tudo que vocês têm. Se vocês acharem que falta algo, vocês gostam de ver aquele algo, vocês vão e compram. Porque quem nunca já comprou algo que tinha e não sabia e depois achou? Ou comprou e não usou. A minha mãe, exato, a minha mãe ela nem vai dizer por isso porque ela esquece até o que ela comeu no almoço, né? Então quem dirá o que ela tem, coitada. Então, assim, essas flores, por exemplo. A Luna falou assim, onde você arrumou isso? Eu falei assim, eu tava na rua passando, vi, falei assim, eu vou levar, é verde, as meninas vão usar verde, vai que elas precisam. Então, elas tinham um copo de leite, mas elas acharam muito grande, não gostaram da mesa. Ela dá fama. E deu Ela certo, que foi a ó, Mari que não gostou, porque ela colocou, eu falei, não gostei. E ficou bonito, e tipo, não precisou gastar dinheiro, só passou na rua lá e pegou dela e falou assim, vão te prender? Eu disse, não, eu peguei na rua, não peguei dentro da casa de ninguém, então tá tudo certo. Eu tinha acabado de falar pra Fábio, eu amo investir pra comer, mas me mande comprar força que eu vou jogar fora depois que eu odeio. Deu certinho. Gente, eu vou comprar coisa que eu não vou usar. É bem isso. É só Mude seu estilo de vida antes de trocar os seus móveis. Se você não cuida bem das coisas que tem, não cuidará das coisas novas que comprar. Que isso é sobre o que eu falei para vocês ali no capítulo atrás, a respeito do carro, a respeito da casa. Isso serve para roupa, que nem a Tati mencionou. Quem nunca comprou algo que não usou? Roupa principalmente. A minha avó tem roupa com etiqueta. Com etiqueta. Para quê? Só para suprir a necessidade compulsiva dela. É o meu gato, né? Isso Eu percebo que a gente compra muito na promoção, sem necessidade. Mas está com 50% de desconto. Vai lá e compra e não usa. Pra mim, esse é o meu problema. Acaba comprando no impulso e fica lá. Nesse lado eu sou meio muquirana. Eu também sou. Eu, pra comer, eu sou bem aberta. Mas assim, quando se trata da questão de comprar algo ou roupa, eu sou muito caçatista. Eu já compro e deixo lá. Eu tenho roupa que eu acho que deve ter uns 4 meses. Eu não comprei Eu vai surgir uma oportunidade pra usar. Eu não guardo nada. Gente, a única coisa Eu não tenho esse costume de comprar e deixar lá. que eu comprei e deixei lá é uma calça que ela não serviu, senão ela já tava mais batida do que eu tadinha, né? Porque não tem, eu compro e eu uso. Eu compro e uso também. Eu uso e ganho muita roupa lá da minha patroa, eu uso tudo que não der para as meninas. Aí eu falei assim, olha, deixa eu contar algo sobre o Marcos. Ele comprou o terno, e aí por uma coisa especial que ia ter na igreja, e agora né, não vai ter, vai mostrar mais um tempo. Ele pegou e falou assim, vou deixar aqui e tal. Aí quando aconteceu que ele foi no hospital, e ele, né, ele refletiu muito, ele quase faleceu, ele falou assim pra mim, nossa, se eu tivesse morrido, né? Olha, você colocar o terno, nada dele, comprou a coisa. Você ia colocar em mim no terno? Eu não. Eu ia vender. Eu não, mas assim, o Davi vai faça com a mãe, porque o Davi tá com 12 brincando. Não, eu ia deixar e o Davi usar. Daí ele disse, acho que eu vou colocar na minha usa perfume, usa tudo. Porque o dia de amanhã não vai ser jeito. A gente não sabe, né? Exatamente. O Márcio tem essa mania, eu vou lá e compro um sapato, compro uma camisa e ele deixa lá. Daí ele vai batendo aquela de sempre, Ó, você pode ver, se eu não colocar a roupa dele para ele vir para a igreja, ele vai vir com aquela de sempre. Ou a camisa polo preta, ou a camisa polo amarela, ou a camisa polo rosa.
domingo eu vim com aquela, porque a gente ia montar a mesa, aí a abençoada que chegou e falou, nossa, achei que você já vinha arrumar pro culto. Meu Deus do céu! Eu falei assim, mas eu vim, eu vou fazer cantina, depois eu vou fritar pastel, por isso que eu tô assim. Aí eu corri pro banheiro, catei o telefone, falei assim, amor, traz a minha saia nova com a minha blusa nova. Agora eu não Ela tá a gente vai falar assim com as pessoas, vai pensar. Daí ele chegou aqui e falou assim, ah, bonita, agora você vai ficar com roupa bonita e eu com essa roupa aqui. Você acredita que ele falou desse jeito? Eu falei, amor, mas depois na hora de fritar os pastel eu vou trocar, só porque eu tenho que fazer uns negócios aqui dentro da igreja. Mas eu fiquei chateada, fiquei nada. Ai, gente, é porque eu nunca vi ela assim, tipo, simples, no culto de domingo. E daí do nada eu tava cozinhando a camiseta do jeans e uma calça preta. Eu falei, pessoa, vai ser que a irmã já é pronta, ela vai botar ela desse jeito. Meu Deus, cada um tem amigo que merece. Alguma coisa Meninas, então, remova todo o caos e confusão da sua casa. Arrume e se mantenha em ordem ao definir um lugar para cada coisa e colocar tudo de volta no lugar depois de usar. Lembre-se, Meu Deus, tudo precisa ter o seu lugar. Ou seja, estou educando. nós, pessoas, mulheres, temos uma casa. Então, os nossos pertences, eles precisam de uma casa. E os companheiros da casa também precisam? Põe na caixa. Gente, isso é algo muito complicado, eu sei, eu super compreendo vocês, porque assim, quando o Josias era solteiro, ele era extremamente organizado com o guarda-roupa dele. As roupas eram separadas por cor. As camisetas dele eram separadas por cor. Se eu abrir o guarda-roupa dele hoje, tirar uma foto e mandar pra vocês, vocês vão falar que não é a mesma pessoa. Ou que eu estava mentindo. Mas você passava até as minhas dele, não quero dizer nada. Meu Deus. E daí, gente, porque agora eu tenho filho, né? O tempo ficou pouco. Mas assim, eu cansei de chamar atenção, o que eu faço? Quando tá muito caos, eu vou lá e arrumo. E daí eles tramam tudo de novo e assim nós vamos levando, porque bater de frente não vai resolver. Então, leva conforme. Você se acha lá nas roupas dele, tá bom, ué. Exatamente, não mexo lá direto, então. Mas com o passar dos anos, É só fechar a porta, né? talvez quando você tiver com 37 de casar, você vai fazer o guarda-roupa onde tudo fica pendurado. O homem nunca vai dobrar o guarda-roupa. A não ser que ele já seja assim, de comer, quando você pega a casagem, depois não fica. Aí eu mandei fazer só de cabide. Gente, qual Boa é ideia, a é melhor coisa. Boa ideia. Não E eu acho que o meu esposo massa. pensa que lavar a roupa gasta. Porque ele usa essa roupa que ele usa na igreja, ele guarda de volta e ele usa assim 5 vezes. Eu falo que ele vai jogar com vocês. Mas a gente homem, Na porta. Quando o culto chega em vez de guardar, ou usou, tá limpa, né? Que nem a calça. Às vezes dá pra usar mais uma vez. E não guarda, não, pendura atrás da porta. Vai ficar lá. Mas quando você coloca, não é parente? Não, parente. Meninas, então pra gente finalizar aqui a página 197, aprimore seus hábitos diários. Aprimore seus hábitos diários, coloque um enfeite no centro de mesa, organize diariamente o seu quarto, o banheiro e a cozinha, arrume a mesa com esmero, ainda que seja só para você e a sua família ou para você mesmo, pois só você pode dar personalidade à sua casa e aquecê-la em seu coração. Comece pelo início, ou seja, quando vocês forem se organizar, vocês entrem em um determinado local, faz lá primeiro, termina lá, depois vocês vão para outro ambiente. E aqui, nas próximas páginas, a sua pessoal vai falar. Ela vai dar dicas de como você faz no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro. E ali, por último, ela vai trazer sobre destaque com iluminação, pois a iluminação é importante para o clima que você deseja criar em sua casa. Em algumas ocasiões, será apropriado ter pontos bem
volta, será preferível o uso direto. Não se esqueça das velas. Em todos os ambientes, uma vela acesa acrescenta calor, serenidade, perfume e acolhimento. Considere algumas formas criativas de iluminar a sua casa. Eu tenho uma amiga que ela tem a mania de ficar à vontade de vela. Não é coisa de cliente. Isso, já ouvi Falei falar. pra ela que eu vou dar uma experiência que vai pra ela. Porque as pessoas têm a mania de fazer o quê? Criar um santuário para tudo que existe. Se a gente fosse observar por esse lado, a gente não tomava coca, a gente não comia maionese, a gente não fazia um monte de coisa. Eu assistia filme. Exatamente. Então, a Débora ela fala muito sobre vela no decorrer do livro. E quando você acende uma vela em casa, você vai receber uma visita, isso quer dizer boas-vindas daquela pessoa. Então, isso deixa o ambiente convidativo, isso deixa um ambiente mais sereno e mais aconchegante, né? Quando a gente vai num jantar dos namorados, por exemplo, geralmente eles têm velas, porque é por conta do ambiente, pela harmonia do ambiente. Eu quando eu fui para essa semana, aquele que é os velas agora. Ah, eu vi isso. Hoje o pai foi em casa, pai decidiu uma peça do pai. Sério, eu só Falei, pai, aqui, essa rubis aqui. Mas como se alguém de três tem a mania de criticar, na aula anterior, na turma anterior, tinha uma aluna que ela estava completamente, como eu posso dizer, desanimada, porque toda vez que ela colocava o suco lá na mesa para colocar o prato, o mundo dela já tinha 5 caras na mão. Mas detonava ela. E daí assim, ela já tem dificuldade com leitura, então ela quase não acompanhava o livro por leitura. Eu mandava para ela uns vídeos da pastora Joana e ela acompanhava o semanal ali. E daí quando ela ia arrumar a mesa, ela era pedajada no 50 metros. E a aluna sempre disse para ela, ignore e faz de conta que você não está ouvindo, porque com o tempo vai se tornar comum. E ele vai entender a importância daquilo ali. Porque infelizmente algumas pessoas elas vêm de doutrinas fechadas. Então a gente precisa abrir a mente delas. Não, deixa eu contar. Depois do curso, que lá tem uma mesa, você ajuda, né? Preparar a mesa lá para a família. Aí pegava uma flor no jardim. Fui lá, na grama, tinha uma flor nascendo lá, fui lá no quinto, coloquei no copinho de água, deixei bonitinho na mesa, o abençoado. Por que você matou a flor? Falei, você matou meu dia agora. Tipo assim, né? Não tem Sensibilidade, né? Ou Meu Deus, eu preparei tudo, deixei bonito. Aí foi caindo a ficha. Mas a gente tem que lembrar que eles não estão vendo tudo, né? A gente vira a vida deles talvez. É porque é estranho, digamos, a gente repete, todo dia um pão com presunto e queijo. Aí, de repente vem uma flor, o que é isso? Tipo assim, é estranho. O que ela tá querendo? Olha, O que ela tá querendo? antes de eu tempo, a gente já tomava água na taça. A Ana sempre está em casa. Aí o Nachan, ele queria uma taça. Porque uma de plástico para ele, e ele fala, só que ele toma café lá na taça e água. Mas assim, é muito simples. Daí eu chego, qualquer pessoa já pega a taça. E eu falei, vou comprar mais, não disso, vou comprar mais taça. Na casa vai ter essa balança. Então, e era uma coisa de mapa. Eu tô levando a mãe, falei, mãe, não quer só isso, tá? Lá em casa você colocava a toalha. Toalha xadrez. Às vezes manchada, já. Geralmente o povo sabe que as fotos das comidas que o povo posta de lá de casa porque já conhece as toalhas. Mas com o tempo, tipo assim, eu não tenho esse hábito da casa porque da mesa toda vez. Porque quem for na minha casa sabe que eu só tenho uma bancada, não tenho mesa. Então, na verdade, nem cabe 2 sofás, um de frente com o outro assim. Se eu coloco um ali, eu tenho que colocar o outro de fiango aqui para caber os 2.
Então, por isso que eu não tenho muito hábito de usar. Mas sempre quando é domingo, ou se é aniversário meu de vocês ou do Isaac, eu procuro colocar. E agora, quando eu coloco a mesa assim, o Isaac fala: mãe, quem tá de aniversário? E com o tempo eles acostumam. Hoje, que nem a Alana já compartilhou, o marido dela já faz a mesma coisa. Ele que cozinha lá geralmente, né? E ele coloca o suco lá, coloca o prato. Um dia eu fui lá e ele fez sopa, a jantar era sopa. E ele colocou o suco lá, colocou o prato, colocou a colher. Então, com o tempo eles acostumam, não precisam se preocupar. Quem que trouxe o vidro? Se alguém tem sobrando para mim. Então, e eu com as minhas toalhas, eu sempre colocava o prato lá e aí que precisa de parte. Olha aqui. Obrigada. A Mari também tá sendo. A Mari, ela esqueceu. O dia que eu arrumei a mesa, que eu fiz uma mesa nossa, que eu coloquei o celular, coloquei taça, arrumei tudo, ele entrou, era um domingo, que ele entrou na carne, ele colocou a carne e começou a chorar. Começou a chorar, não conseguiu orar, ficou emocionado. A mamãe, minha mamãe, aí ela coloca a toalha e coloca embaixo. Mas se não tá vendo, meu irmão. Daí, não, primeiro não sei como trocar o plástico. Ela gosta. Não tiver a troca, toalha. Aí sai, né? Não, tudo bem. Assim, eu já não gosto, mas eu também não pedi pra ela. Assim, manda ela parte pra cima. Olha, Deus providenciou pra você. Ai, gratidão, quem trouxe para as duas? Obrigada, Pro. Meu, maravilha, obrigada. Salvou a gente. Obrigada, salvou. A mãe tá tirando o Você tá adesivo. fazendo no vidrinho? A mãe tá tirando o adesivo de um lá e eu vou explicar pra vocês até que ela volta. Aqui, ó, tem os tecidos e vocês vão escolher um, que tem acho que tem duas cores. Você escolhe um e passa pra coleguinha escolher o outro. Cada um pega um. O meu já virou cofrinho, já virou cofre da gratidão também. Você já falou do seu lado aqui, que eu vai querer. Sandra, Sandra, que como você Tem que passar pro lado do outro. Sandra, eu vou levar. Sandra, eu vou levar a sua suculenta, o seu doce e a sua perna. E o seu doce. Qual que você quer? Que tomate de doce? Eu vou filmar pra ela. Ô, Sandra, eu vou levar você. Ô, Sandra, eu vou levar a sua suculenta, o seu doce, a sua vela, o seu docinho, seu pote, tá? E tudo que tiver mais, seu pote. Essas coisas aqui, ó. Se ela voltar, se for, vai dar desse tamanho. Mas o meu vídeo é Ela tem? Não dá? Eu não tenho. Ah, vai fazer aqui em cima também, né? Ah, bom, senão não dá. Ô, Eloá, você tem fita pra me dar, porque a Leila disse que ia me deixar sem. Vai ficar com a mesma que eu tinha usado antes, viu? Pode me A Sandra não está presente, mas dela será vermelho. Sandra, o seu será vermelho. Muito obrigada. É a Sandra respondendo? E se eu fizesse na mão? Não briguem, tem mais, tá? Então agora, nós iremos fazer um pote da gratidão. O que vocês vão fazer com esse pote? A gente vai montar ele, né? Vai deixar ele bonitinho. Vocês vão colocar lá na casa de vocês em um lugar visível. Vocês vão criar o hábito
de todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, escrever por que vocês são gratos naquele dia, colocar aqui dentro. Vocês vão ensinar isso para os filhos, para o esposo, e vão fazer isso. Quando o potinho de vocês encher, vocês sentam em família e vocês vão ler. Pelo que vocês já foram gratos. Isso é uma dinâmica que vocês vão levar para a casa de vocês, que vocês vão fazer em casa. Talvez no início eles não vão ter o hábito de fazer, não deixe vocês de fazer. E quando vocês estiverem em uma refeição na mesa, em família, fala assim, ó, vamos escrever, vamos colocar no potinho da gratidão. Quer que eu escreva para você por que você é grato hoje? Então vocês vão me incentivar, ok? Vou compartilhar um lado com vocês. Antes de eu fazer uma experiência, eu fazia parecido com isso. Eu comprava aqueles post-it e lá tem uma sala da casa, a gente chama para falar o escritório, né? Falando do seu escritório. Daí tinha um painel em PDF, assim, no computador. E eu escrevia no post-it, mas eu escrevia a oração, gratidão, o que eu queria, eu escrevia tudo assim, né? E eu ia colando. Só que daí, tipo, não tava dando certo porque as meninas chegavam, a maiorzinha aprendia a ler e tudo ela lia, né, e tal. Mesmo que não tem coisa que não é pra ela saber, normal. Mas é interessante você guardar pra você ler tudo de uma vez. É muito gostoso todo mundo junto, né? Então, quando a gente fez, o que eu fiz? Eu peguei os meus outros que estavam coladinhos lá, tirei todos eles e coloquei dentro do pote. Por isso que eu digo que o meu já ficou cheio, eu já abri, daí já virou o cofrinho, já virou pote de gratidão de novo, porque quando eu fiz eu já tinha um monte de post-it lá, com gratidão, sonho, tudo, né, a oração, eu colocava neles e ia falando. Aí o dia que a gente abre ali pra ler é muito gostoso. As crianças, todo mundo ao mesmo tempo que se diverte, aprende muito também. Então agora vocês vão abrir o pote de vocês, tirar a tampa. Eu dobrei no meio de vocês porque eu tô procurando no meio aqui, ó. Porque eu sou meio perturbada nessa parte. Do avesso? Do avesso mesmo? Não, eu só dobrei pra me achar o meio do tecido. Porque eu tenho toque. Eu acho que tem que ser perfeito. Aí vocês vão colocar. Suda, mas é desse lado mesmo? Assim. Mas é do lado avesso? Sim. Tá. Entendi. Do lado avesso. Sim, só assim. Aí vocês vão limpar Do lado avesso. o avesso. Ah, tá. Do outro lado, tá? Do outro lado. Mas tava no avesso. Tá, vamos perder tudo. Tampado? Isso. Aí vocês vão pegar e vão puxar, ó. No aniversarializar aqui eu já vi esses potinhos. Entendi. Agora. Aprendi com a minha mãe. Muito bem. E amarra? Aí vocês vão fazer o lacinho com a frutinha que vocês ganharam. Ô, irmã, cuida do seu pote. Lâmpada do pote não, né, filho? Não, É assim mesmo? porque Pegou o seu. Tá com cheiro de sal temperado. Era uma mãe era só Era o que tinha. Foi outro pote de margarina. Eu ia pegar o de pipoca, você não gosta de mais pipoca. aí agora vocês estão ganhando um adesivo, onde vocês vão pegar esse adesivo e centralizar ele no vidrinho aqui, ó. Eu falei, eu pensei, vai ficar tudo.
eu sou a Duda, Senhor. Então, estou grávida também mesmo. Ó, vai. Eu seguro, depois você Ó, você quer ver? segura pra mim. Agora vocês vão abrir o Faz o cabinho de adesivo. cabelo. Inclusive eu vou, depois que acabar a experiência, eu vou ir, cada semana já tá na casa de uma, eu quero ver o suporte da gratidão. Eita Deus! Jantar, nem o café. Jantar é a expressão de se você tiver bom, você vai pra me comer, eu vou bem feliz. Vai lá em casa amanhã dele pra fazer a festa. Viu? Eu acho que ela vai ter um Amanhã de dia. Amanhã eu também tenho compromisso. Eu acho que é pouco, tá vendo? Esses levantam desses irmãos. Você vai no show? Não, vou ficar com a Cat. Ah, já sei. Vou guardar mesmo. Amanhã eu vou embora. Por que você não namora? Dá umas ideias nas casas da gente, né? Ela é boa, mas ela vai lá. Vai lá, Monitorinha, né? tem como, tem que lá, é fácil. Amanhã eu não posso nem sexta porque eu tenho Teams. Tem que ser na outra semana. Ei, eu dei uma sugestão. Quando for o último dia nosso de aula, vamos brincar de secreto. Eu vou sentir Nós falta. vamos brincar, mas não no último dia. Eu vou fazer uma aula em dezembro. Amanhã fora. A aula aí a gente Ô, gente, vamos terminar logo? Ué, o que te acontece? 9h30. Achei que era 10 horas. Não, meninas, ó. Meu Deus, Esse é o pote da gratidão para vocês. Espero que vocês levem para casa e adquiram esse hábito em casa. Em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para vocês colocarem em pé e para fazer uma oração. Para podermos alimentar agora o nosso corpo. Suspense, né? Essa alimentação. Não foi um cheirinho, já senti nada. Quero colocar no prato e comer, né, Eu achei que. Vocês não comeram? Eu achei. Você achou que tinha alguma coisa? Eu achei que era isso. Agora é a hora da gratidão, né? Descer pra mim. Falou da sua casa. Então, vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais essa aula, Pai, por mais essa noite, compartilhar as nossas experiências, Senhor. Obrigada, Pai, que cada um de nós possa levar no coração, Senhor, tudo que a gente aprendeu aqui na mesa, Pai. Que o Senhor seja a luz e esteja conosco nos nossos lares, Senhor, para poder colocarmos em prática, Senhor, tudo que aqui aprendemos. Que nos abençoe nessa noite, abençoe o alimento que agora será servido. Em nome de Jesus. Amém. Amém.